Olá, gurias, bem-vindas. Vamos ver se eu Ângela, consigo boa puxar. noite. Todos que estão aí. Que a gente possa hoje olhar juntas para esse equilíbrio. Agora há pouco eu falava com a Letícia do quanto é necessário a gente perceber quando a gente está yang demais ou yin demais. Então a gente só consegue perceber isso se conhecendo. A gente só consegue perceber se a gente está yang demais ou yin demais se a gente tiver o autoconhecimento. Então hoje a gente vai fazer junto esse trajeto aqui de olhar, de tentar se reconhecer, perceber onde é que está demais. Até porque a nossa saúde, em especial a nossa saúde ginecológica, né, dona moça? Ela, ela precisa que as nossas energias estejam em equilíbrio. Então a Lê trabalha com isso, com a ginecologia natural, né? Então, para quem não conhece a gente, né? A Lê trabalha com ginecologia natural e o sagrado feminino. E eu trabalho com o quê? A Marley trabalha com constelação familiar e meditação também. Práticas de meditação maravilhosas. Tem um grupo ótimo. Então, vamos Vamos lá, lá, cartinha então, de hoje. Cartinha de hoje. pessoal. Vamos respirar fundo, receber essa leitura com os corações abertos, com a intuição aberta, para que chegue as respostas que vocês precisem através dessa carta. Uhum. Você tem prestado atenção na dança cósmica que existe dentro de você? Tem percebido as várias fases que se manifestam, às vezes em um único dia? Assim como a lua no céu, temos a lua interior, que se expressa em diferentes formas e brilha em intensidades diversas. Reconheça suas próprias fases, descubra o seu próprio ritmo interno. Ele é só seu e é sagrado. Não permita que a rotina interfira no teu fluir. Sincronize o externo ao interno. A magia se manifesta em cada fase. Experimente. A gente, quando fala de magia, é interessante porque acho que há um tempo atrás soaria como outra coisa na minha vida, sabe? E quando eu encontrei esse equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de mim, eu vi o quanto que a gente tem esse poder de transformação, de reconhecimento, de tanta coisa que a gente pode estar ressignificando dentro de nós. Isso é mágico. É Isso é a mágico. mágica. Isso é a mágica da vida. Isso é magia. Exatamente. É mágico. Por que que a gente se abandona? E por que que a gente se abandona? E por que que a gente não se conhece? E por que que a gente desconhece o nosso poder de influenciar positivamente, deixar rastros de luz pela vida? Por que nos abandonamos? Por que nos desconhecemos e não nos damos conta se estamos muito fora do nosso equilíbrio, da nossa verdade, da nossa naturalidade? Todos esses termos que eu falo aqui com vocês costura muito bem, tanto no sagrado feminino quanto nas constelações familiares. É um conteúdo, quem ainda não viu a live da gente, assim, não tem fim, né, É Letícia? Não verdade. tem fim. Daqui a pouco eu passo A aqui, a gente Letícia começa. fala, eu falo, mas não tem fim. Então a gente vai olhando o interesse de vocês também, né, a pergunta de vocês, e sentindo no coração. Então, agora, nesse momento, eu estou sentindo de entregar para vocês o quanto é imprescindível que você olhe logo, agora, para você, busque esse equilíbrio.
seja através de uma terapia, seja através de uma prática meditativa, seja através de sentir o teu corpo e reconhecer que essas suas dores, esses seus incômodos, essas suas moléstias não estão aí simplesmente porque é hereditário, é porque eu tenho pressão alta. Nós temos justificativa para tudo, mas nós temos uma natureza que precisa ser respeitada, olhada, e se assim não é feito, o corpo vai gritar. Então, só essa introdução que eu deixo aqui para vocês, como provocação, porque aí tem forma de vocês pensarem sobre vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade. E vou deixar, se a Letícia sente alguma coisa agora de falar, estou bem à vontade. Então, complementando, né, Marley, esse olhar a si, ele foi sendo deixado, como a gente já falou em outras lives, né? Só que isso, como tu disse, ele adoece. Mas por que que ele adoece? Porque não tem equilíbrio. Está fora do seu centro de poder. E o seu centro de poder é o equilíbrio. É saber dançar, como a carta disse, entre os ciclos, esse entender de si como cíclica, que aí está o nosso poder-chave de nós mulheres, em entendermos a nossa ciclicidade, aceitarmos e acolhermos ela, e entender esse jogo da dualidade também, tanto da luz e das sombras, quanto do feminino e masculino. Então, tudo isso é uma dança, é um equilíbrio. Meus amores, eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês me respondam aqui no chat. Eu vou tentar deixar ela aqui aparecendo para todo mundo. Vamos ver se ela fica. Opa, peraí. Titícia não soube. Aqui. Vamos ver se fica. Acho que não vai ficar, acho que vai subir também. Mas tá aí. Leiam aí. Tá aí a pergunta. Essa é a pergunta de hoje. Quero saber de vocês, do que vocês se sentem. Vocês se sentem mais yin ou yang? Explicando que yin é a parte feminina, é a parte mais ligada aos sentimentos, mais ligada ao dar, ao doar, ao cuidar, né? E o yang é a ação, é fazer, é ir atrás, é correr. Então, como vocês se sentem? Mais yin ou mais yang? Como identificar? Eu vou trazer alguns aspectos aqui, ó, do masculino. Aí você vai vendo se você se reconhece, ó. Objetividade é do masculino, tá? Ser objetivo. Subjetividade é do feminino. Então, objetividade é pum, pá, pum. É isso, pá, acabou, tá, beleza. Masculino. Racional. Feminino, Feminino. Subconsciente. Inconsciente. Masculino, força. Agressividade, não é violência. Agressividade, tá? Decisão, essas coisas assim. Propósito e razão. São alguns aspectos do masculino. Agora o feminino. Sensibilidade, subjetividade, acolhimento, intuição. Dá uma olhadinha aí dentro de você agora, revira as tuas gavetas da alma e me diz o que é mais, se você tem isso em equilíbrio ou se você sente que é mais yang ou mais yin. Então, se tiver dúvida ainda o que é yang e yin, então yang diz respeito aos aspectos masculinos, yin diz respeito aos aspectos femininos. Mais introspecção é o feminino, mais expansão é o masculino. E aí eu gostaria de saber de vocês, o que vocês percebem. A Verônica perguntou como identificar. Eu acho que é assim, Verônica, primeiro se autoconhecendo na verdade, né? Porque por vezes nós mentimos para nós mesmos, sabe?
Ó, a Cláudia já colocou. Então, Cláudia, você é psicóloga, você não inventa, não. Inventa. Então, Verônica, olha só. A gente às vezes mente para nós mesmos, sabe? Acreditamos ser algo que a gente não é. E por vezes a gente não consegue identificar se a gente está mais nessa força Yang ou Yin, e se consegue perceber o equilíbrio. Eu acho que a gente responder para nós, sermos autênticos para nós mesmos e perguntarmos para nós, é isso mesmo que eu gostaria de falar, de fazer, né? Isso é respeitar a sua intimidade, a sua natureza. E aí sim, é porque às vezes a gente fala sim querendo falar não, né? E a gente se acostuma tanto a falar esse sim querendo falar não, que a gente não se dá conta mais se esse sim está nos agredindo, seja no nosso lado yin ou seja no nosso lado yang. Então acho que isso já seria um bom caminho para você perceber se você é mais yin ou mais yang, ou se um dos dois em descontrole está trazendo algum desconforto. O desconforto é sempre o sintoma. Aquilo que Exato. nos tira a tranquilidade, tira a paz, é sempre um sintoma. Isso é uma coisa a ser vista, a ser olhado. E se você não dá conta de olhar para isso sozinho, aí realmente precisa do olhar de alguém que saiba, que conheça para te ajudar, né? A Verônica escreveu: para alguns assusta bem, mais yang. Então, alguns assuntos bem yang e outros mais yin. Outra coisa, Marley, é ver como tu disse, o descontrole. Quando há o descontrole do yang, tem o correr demais e tem aquela questão do cansaço também, né? Que nós falávamos antes, mas essa é a parte do cansaço eu vou deixar para ti que eu dormir. Mas o que acontece? Tá lá na desconexão. Se o nosso yin é a nossa essência feminina, tá? O nosso autocuidado, o nosso auto-amor, isso é a premissa da gente dar força pro nosso yin, porque somos yin. Mesmo com 50-50, o predominante, pois nascemos mulher, é yin. Então, no momento em que a gente cuida de nós, a gente está fortalecendo o nosso yin, ok? Mas, quando a gente tem muito yin, a gente fica depressiva, deprimida, cansada, não quer sair. A gente entra em introspecção demasiado. Porque uma introspecção numa fase do mês é ok. Introspecção 2, 3 semanas, abre o olho. Porque aí você está ficando demais no seu yin. E às vezes, tem outro ponto aí, que é outra parte da desconexão com o yin, com o feminino. É tão desconecta com o yin que rejeita o yang. Ou seja, ela está tão no yin que o yang, seja em ação, seja em externo, homem, pai, né? Homens como um todo são rejeitados, mas não rejeitados como relacionamento, rejeitados como um todo, para trocar uma palavra para tudo. Então aí tá uma desconexão de novo, tá desconexo com o yin. Então é esse o ponto para olhar. Aí tô muito no yang. Bom, Marley, fala do yin ali, daquela questão do cansaço. E depois eu retomo o yang. Quando a pessoa está fora, quando a pessoa, por exemplo, está... se a pessoa está no fluxo da sua energia predominante, é leve, não cansa. Se ela está num fluxo que não é da sua natureza, por exemplo, você está muito yang, mas a sua natureza não é yang, sua natureza é yin. Então esse yang seu te causa muito cansaço. Ele cansa. E aquela energia que você atua em você já tem a base yang, ela descansa. Então você descansa no yang. Então você precisa perceber aonde que te cansa. Se te cansa, você está numa introspecção muito grande,
né? Quase entrando numa depressão, não sei, e isso te cansa. Então você tem uma natureza yang, mas não está colocando isso, então está cansando. O equilíbrio é que faz você viver percebendo, né? Uma hora vai cansar e aí você vai lá e traz um pouquinho. Então, se eu estou muito yang e isso está me cansando, eu vou trabalhar o meu yin para que eu traga um equilíbrio. É sempre trazer o equilíbrio. É sempre essa a nossa tarefa. E não adianta a gente dizer assim, não, mas se eu sou yang, minha base é yang, e eu não me canso de ser yang, não tem problema. Não tem problema, mas você observa a sua saúde, porque vai desgastar demais a tua energia. Por exemplo, eu digo que a gente vem assim, que nem carro, né? A gente vem para essa vida com uma bateria para viver, sei lá, 90 anos. É a mesma coisa do teu carro. A sua bateria lá tem vários anos lá que ela vai durar. Mas se você deixar o rádio ligado à noite ou o farol ligado, vai descarregar, não vai? Vai arriar, não vai? A bateria da gente é a mesma coisa. A gente vai desgastando, desgastando, desgastando. O que era para viver 90, ou vai viver 90 muito mal, tendo que pedir bateria para outra pessoa, ou vai embora, aí arriou a bateria, vai embora, deu PT. Então a gente precisa prestar atenção se a gente não está se desgastando demais, não equilibrando as nossas energias, né? Eu só queria comentar aqui que a Cláudia colocou que ela pensa que no aspecto dela predomina o Yang, né? Porém, hoje mais equilibrada com o Yin. Então, é isso, né, Cláudia? Eu acho que é ter essa consciência de estar trazendo a melhora, trazendo o equilíbrio, né? Eu acho que é bem isso. Sem falar que estamos em uma lua yin. Somos influenciadas pela lua. Lua minguante e lua nova são luas yin, não são luas yang. Então, naturalmente, pelo nosso ser mulher, estaremos mais introspectivas, estaremos mais cansadas também. Ah, Carla. Vamos olhar, Carla. Vamos equilibrar, Vamos equilibrar. Vamos olhar para isso e vamos equilibrar. Então, eu Então, acho, o que acontece? isso aí é interessante, você também olhar para a questão da lua, né? Exatamente. E aí, claro, né, gurias, sempre tem aquela questão de lua interna, lua externa. Interna eu e meu ciclo menstrual. É um ciclo lunar interno, tá? Externo é a lua que está regente. Sempre tem troca de influência? Sim, sempre tem troca de influência. Vamos supor, uma mulher tá... agora nós estamos em luazinho. Hoje, né, é um dia que antecede a lua nova, ou seja, a gente chama de lua negra porque ela não está no céu, tá? A gente não vê ela, porque ela está acompanhando o sol. Então, é uma lua negra. Então, esse seria a representação da nossa menstruação, tá? Agora, uma mulher que lá menstrua na lua cheia, ela agora estaria ovulando. Então, o que essa conjunção de o máximo yang dela com o yin, esse choque, o que ele significa para essa mulher? O que ele está trazendo? O que uma precisa equilibrar na outra? O que um aspecto casa com o outro e se equilibra? Então, todos esses movimentos, o nosso movimento natural de ser mulher, ele preza pelo nosso equilíbrio. Ou seja, nós vamos menstruar para equilibrar. Sempre, gente. Não é à toa que olhamos, menstruamos em cada fase da lua por alguns anos e daqui a pouco muda e daqui a pouco volta. Enfim, nosso ciclo ele é assim. Então, lembrando sempre que eu sempre fiz essa pergunta para a Letícia e aquelas que não menstruam mais, né? Então, nós que não menstruamos mais, a gente segue diretamente pela lua. Então, se nós estamos nessa lua mais introspectivas, nós estaremos mais introspectivas. Isso é muito, muito importante que a gente observe. Isso, para mim, isso foi uma sacada muito grande, assim. Eu vim conhecer o Sagrado Feminino há pouco tempo, um grupo de mulheres lá de Canguçu, e sou muito feliz de ter conhecido essa sabedoria.
Mas nós precisamos realmente nos respeitar, precisamos nos conhecer e saber que nós somos cíclicas. Por isso que a gente ora está de um jeito, ora está do outro. E como é difícil estabilizar a nossa energia. Não é fácil. A Cláudia está dizendo, e como se dá esse processo em menopausadas? É isso, Cláudia. Então, no caso, se agora eu vou diretamente, eu não vou para a minha lua que eu menstruo. Eu vou para a lua que está no céu. Se a lua que está no céu é uma lua de introspecção, eu vou ter essa captação dessa energia. Eu não sei, a Letícia que sabe explicar isso. Vai, Letícia, mais ou menos pelo que eu entendi. É exatamente isso, Marley, exatamente isso. Todas as mulheres que não menstruam, tá? Não interessa a idade, tá? Seja pré-menopausa, menopausa ou esterectomia, tá? Ou seja, retirada do útero. Todas essas mulheres vão seguir o regimento da lua que está no céu, inclusive as que tomam o anticoncepcional. Também seguem a lua que está no céu, pois a menstruação delas não é uma menstruação, é um sangramento por privação de remédio. Então, aqui a mãe tinha falado, né, isso eu senti, essa questão da introspecção. Mãe, se me permite, vou comentar o que nós comentávamos essa semana. Percebam-se mulheres que estão agora entrando em férias. Em férias. Percebam-se como mudou a relação com vocês e com a lua externa. Como que isso mudou? Isso tem peso totalmente diferente. Que geralmente a gente passa, né, quem trabalha assalariado, que tem férias, passa o ano inteiro a 1000 e se cobrando sempre. Por quê? É o trabalho. Se cobra sempre. E aí chega nesse momento de férias, e aí esse deixa fluir a vida como precisa ser. Tu solta nesse momento de férias, tu solta. E aí tu deixa as coisas acontecerem, porque tu não tá mais preocupado, eu tenho que entregar aquele trabalho, eu tenho que fazer aquela aula, eu tenho que... Tu soltou. Como a Marley sempre diz, solta. A gente deveria viver no solta. Mas a gente sabe que o cotidiano, ele às vezes nos enterra, literalmente. Nos soterra. Então, é isso. Se observem nessa questão. Aqui, a Bruna. E para quem não menstrua nunca, tem ovários policísticos, tem meses que não passo nada e tem épocas que tem TPM. Então, se tu usa o anticoncepcional, Bruna, vai ser regida pela lua, tá? Tu vai olhar sempre a lua que está no céu. Ou, se tu faz um tratamento natural para os ovários policísticos, logo tu vai menstruar, tá? Isso tem reversão total, tá? Dentro da ginecologia natural. E quando tu menstruar, tipo, nem que seja um pouquinho, se tu não toma anticoncepcional direto, se tu menstruar um pouquinho, aquele pouquinho que tu menstruou, tem a lua, é bom observar a lua que está, porque aquilo tem algo a dizer para ti. É sempre esse jogo. Nós mulheres vamos estar sempre jogando o que a gente sente com a lua que está no céu, com a nossa lua interna. É sempre essa troca. A gente é sempre essa troca. Não usa nada. Então é a questão assim, de vez em quando deve vir alguma coisa. Porque o ovário policístico, às vezes, ele dá um sangramento até mesmo pelo fato de ser um ovário policístico. E o significado disso tudo, que não cabe nessa live, mas se quiser saber, eu posso te explicar, me chama que eu te oriento nessa parte. Te explico o que é esse ovário policístico. Então vamos mexer mais um pouquinho nesse assunto desse equilíbrio dessas energias, né? Por exemplo, quem tem liderança, seja na família ou seja na empresa, né? E se dá conta de que está atropelando demais as coisas, não está tendo jogo de cintura com as pessoas, está tendo uma relação difícil de conversa, né? Pode estar realmente muito yang, porque o feminino estando bem, assim, a energia yin, a pessoa comunica
fica com leveza. A pessoa tem essa inteligência emocional de saber a hora de falar. Porque quando a gente está em desequilíbrio, a gente atropela as coisas. A gente não espera, digamos assim, a poeira sentar para eu tomar decisões. Isso é quando você tem um equilíbrio, você está com aquela vontade de jogar aquilo tudo, de responder na lata, assim, a pessoa, e você consegue respirar. Tem uma técnica que é muito boa. Antes de você responder, expira. Não inspira, não. Expira. Você vai para responder a pessoa, em vez de você responder, você inspira e depois responde. Porque você está expirando a energia que está em excesso em você, que é o Yang, com certeza. Quando você faz isso e você inspira, você já deu uma equilibrada. E aí você consegue, talvez, não ter um atrito tão grande com essa pessoa, porque você já foi na relação com mais equilíbrio. A técnica de usar a respiração, principalmente para quem medita, é muito boa. Por exemplo, se você está muito devagar, muito sem força, muito sem energia, está faltando Yang, está muito Yin. Então você pode inspirar com mais força. Por exemplo, você pode fazer muito mais e expirar pouco, porque você está aquecendo, você está trazendo a energia do fogo para dentro de você. E aí você melhora, você altera a sua energia Yang. E se você está muito agitada, você pode expirar mais longamente. Então você inspira curto e expira bem longo, mas bem longo, quanto você puder. Que aí você se esvazia do seu Yang. Então você precisa também na respiração perceber quando você pode se equilibrar. Você vai sentar para meditar, tá com muito sono? Faz mais inspiração profunda e você acorda. Você acorda, entendeu? E se você está muito agitadona, expira mais profundamente que você equilibra. Treinar a meditação faz com que você, aí é uma resposta para a Verônica também, que ela falou, como que eu percebo isso? Quando você senta em meditação e treina, porque meditação é assim, gente, vou explicar para vocês. Esse dia eu ouvi uma consteladora falar assim, eu queria ter uma barriga de tanquinho e não malhar, não fazer abdominal. E eu disse isso hoje para uma pessoa. As pessoas querem ter a mente tranquila, equilibrada, mas não quer treinar a meditação, quer dizer, é difícil, né? Mas se você treina a meditação, você começa a perceber quando o seu corpo está muito agitado. Porque o corpo de meditação é diferente, entendeu? Todo dia você senta lá para meditar. Quando você senta e fica tranquilona, você fala, nossa, hoje eu estou tão bem, estou tranquila. E você fica lá, 5, 10 minutinhos respirando, conhecendo teu corpo, conhecendo tua respiração. Tem dia que você vai sentar e vai dar uma inquietação, você não consegue ficar parada. Quer dizer, você está naquele momento muito agitado. Você só vai conseguir conhecer suas energias se estão em equilíbrio ou não se você parar. Se não parar, principalmente quem é muito Yang, né? E aí quem é muito Yin, é preferível até meditar caminhando, né, gente? Porque daqui a pouco vai sentar e vai dormir. Então, pode meditar caminhando também. Tá. Não sei se... E aí, Marley, deixa eu te perguntar uma coisa. E se a pessoa para meditar e desliga, mas ao mesmo tempo está inquieta? Tipo corpo... assim, sentou, tá aqui, né? Aí tá, vou parar. Aí dorme. Então, mas não dorme inquieta, né? Ela dorme e relaxa. O dormir é o total esgotamento físico, cansaço mesmo. E ela não está meditando, ela está descansando. A meditação você tem que estar acordado, totalmente lúcido, atento. E trabalhando a tua mente para perceber teu corpo. Como é que eu tô, como é que tá minha respiração. Entende? O treino é esse. Enquanto você está percebendo o teu corpo, você não está engrenando um monte de pensamento. Porque não adianta você falar assim, senta para meditar e não pensa nos macacos. Primeira coisa que você vai pensar é macaco, gente. Acabei de falar do isso. Você pensa no macaco, claro. Agora, se você senta para meditar, sem comando,
Se você tiver um pensamento, ok, ele vai passar. Foca na tua respiração, foca no teu corpo e daqui a pouco aquele pensamento some. Se você fica brigando com o teu pensamento, ele vai ficar toda hora te azucrinando a tua cabeça, né? Então, a pessoa que senta para meditar e dorme, ela está em total esgotamento físico, sem energia nenhuma. Acabou. Precisa. Acabou. Se você come, por exemplo, muito e senta para meditar, o teu estômago está digerindo. Enquanto o teu estômago está digerindo, está gastando energia. Aí você não tem energia para equilibrar na meditação. Então também é bom fazer de manhã, talvez em jejum, enfim, cada um sabe o seu horário. Mas observe que nós somos corpo, mente e espírito. E nesse corpo, mente e espírito que tem que estar em equilíbrio, é o ciclo de energia que roda pelo nosso corpo. Tudo, o alimento que a gente come, se a gente come mais alimento cru, tem mais energia do sol, da terra, os minerais, né? Isso também contribui para o equilíbrio das nossas energias. Então, se você só come alimento processado, da onde que você vai tirar energia? Se você não bebe água, da onde que você vai tirar energia? A água tem energia. O alimento natural tem energia. Agora, o alimento processado consome a tua energia. Aí você precisa desgastar mais energia. E se você já tem uma vida muito corrida, já consome energia para se manter alerta e mais o consumo de energia para digerir os alimentos processados que você come. Sei lá, você vai tomar um energético, você vai tomar um remédio para produzir uma energia artificial. Vai detonar o teu organismo. E a Letícia até comentou, né? Algumas doenças também, acho que doenças ginecológicas e tudo, talvez venha desse desequilíbrio. Quanta coisa vem do desequilíbrio de energia, gente? Exatamente, exatamente. Inclusive, mulheres muito yin tendem a ter problemas internos no seu útero. Por quê? Muito in? Muito yin, muito yin. Alguns problemas de útero, mas a maioria. Por quê? Porque o yin, ele é para dentro. Então, vamos lá. Cistos, endometriose, adenomiose. São mulheres então, introspectivas, mas alguns pontos desses, elas querem muito fazer, são muito ativas mentalmente, querem fazer, têm ideias e coisa e tal, mas falta o eu posso fazer, sempre depende de uma permissão, enfim, tem vários casos. Mas o eu posso fazer é o yang, né? Exato, exatamente. Ou seja, elas têm essa dificuldade de ir para a ação. Aí a gente diz que não pariu os seus sonhos, não deixou essa energia sair. A gente fala dentro da ginecologia, dentro do grupo ali das alunas, a gente fala muito nessa questão de parir. Seja parir sonhos, parir a voz, porque isso é yang, isso aqui é yang. O falar é yang, mas aqui precisa de uma permissão do yin. Então, tudo tem um certo jogo. Mas é isso, é o deixar para fora, sair. E a decisão aí, também. Pode falar. E aí, não, mas complementa esse que eu já vou entrar em outro. Não, eu ia dizer que a decisão também tem muito a ver com o pai, né? Com a força do pai, do masculino em você. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade com o pai, de tomar o pai, podem ser indecisas, né? Podem ter essa dificuldade de tomar essa força que é para ir para o mundo, para ir para a vida, para decidir coisas, para fazer escolhas, né? Para dizer um não. Tudo isso vem também dessa falta de tomar o pai. E tomar o pai, às vezes, não quer dizer que você não ama seu pai, né? Mas às vezes a gente ama com alguma crítica, né? Eu gosto tanto do meu pai, é uma pena, só que ele é assim, tadinho meu pai. Pronto, não tomou o pai. Tomou o pai na grandeza, sem a gente se fazer maior do que ele, nem maior que a nossa mãe, né? Quando a gente olha, qualquer um dos dois, com esse olhar, dizer, maravilhoso, mas, tadinho, pronto. Já ficou grande, já colocou papai e mamãe pequeno,
e já perdeu a força. Então, como o yin tem muito a ver com o feminino, o yang muito a ver com o masculino, vocês também podem olhar para a relação de pai e mãe na vida de vocês. E ver se a predominância em vocês é yang, como né? Da onde veio essa força. Pode ter vindo do teu pai, mas pode ter vindo também do pai da tua mãe, né? Às vezes a gente não tem a força do pai, mas tem uma mãe muito yang, porque tomou muito pai. Mas de todo jeito, precisamos equilibrar todos os dois. 50% mãe, 50% pai. Isso bem resolvido dentro de nós, com certeza já é um bom passo para a gente ter as nossas energias equilibradas também. Então, nós estamos falando aqui, ó, sagrado feminino, meditação, constelação familiar, aspectos que nós conhecemos e trazemos como ferramentas para você equilibrar o seu yin e yang. Lógico que tem outras, né? Tem várias outras. Mas aqui o que a gente tem de conteúdo que a gente pode trazer para vocês é isso. E a gente vai dando essas diquinhas, vocês vão olhando aí. Aí acho que agora a Letícia queria falar alguma coisa, segue aí, Lê. Não, eu queria falar nos aspectos de irritabilidade. A irritação, ela é yang, mas ela também pode ser yin. Por quê? Depende da natureza dessa irritação. Irritação por raiva, ódio, inconformar-se com o que o outro fez, ou essa irritação é porque olha para o outro e se sente agredido. Não por... a pessoa não precisa nem fazer nada. A pessoa passar. Porque tem aquela questão do jogo da luz e das sombras que a gente sempre volta a falar. Mas então, uma irritabilidade, ela não é só yang. Ela é yang quando parte de ti para fora. Quando tu te sente agredido pelo outro, sem mesmo o outro ter feito algo, de fato, é yin. Aí precisa olhar para si e ver o que é que está em discordância dentro de ti que aquela pessoa te irrita tanto. Trazendo só um aspecto, assim. Outra... O que era outra coisa que era muito yin? Ah, a tristeza. A tristeza é yin, né? Também. Mas ela pode ser yang. No momento em que é um choro de eu preciso tirar isso de dentro de mim, eu estou me despedindo de algo da minha vida, eu estou chorando por luto de eu vou me desfazer disso, é um choro yang, é um choro para fora, é uma e limpa, tristeza né? para fora. E limpa, isso é ação, isso é atitude. Por vezes a pessoa realmente, aquela história engole o choro, né? E não expõe, não coloca para fora. Esse engole o choro não é força. Esse engole o choro é medo, é yin. Porque engole, não tem coragem de botar para fora, ou enfim, tem várias outras coisas, né? Ai, Carla, que linda essa live tá me ajudando. Que bom, amada. Que bom, amada. Pergunta se precisar, tá? Fica à vontade. Então, o botar para fora é ter coragem de expor seus sentimentos. E para você ter coragem, você tem que ter energia yang. E essa coragem vem do masculino, e esse masculino é do teu pai. Ou, se você está muito identificado com a mãe que não tomou o pai, é lá com o vô, entende? Mas é alguma coisa lá no masculino. Então, olha como é interessante, eu falei agora há pouco sobre a verdade. Precisamos saber verdadeiramente o que eu estou sentindo. Entender esse sentimento. Claro, gente, pelo amor de Deus. Aí faz aquela pergunta, né, Marley? Por quê? Da onde vem? Por quem? Por quem? Por quem? Então, é
base, é uma das bases, assim, eu gosto muito dessa. Eu nem sei, eu acho que foi tu que me falou essas três, né? Isso é a base da constelação, né? A constelação pergunta muito por quem. O Porque assim, ó, porquê. eu tô sentindo alguma coisa e não consigo entender, e não adianta tentar achar a resposta por que que eu tô triste. Claro, um episódio que aconteceu ali eu tô triste, mas uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. E aí a pessoa diz assim, por que que eu tô triste, né? E aí não encontra a resposta. Então a gente faz a pergunta, por quem? Porque às vezes a gente está representando a tristeza de um antepassado nosso, de alguém que a gente está identificado. E se aquela pessoa sofreu muito, então eu vou sofrer também. E aí são aquelas tristezas que não têm justificativa. Aquela vida que não anda, que não tem justificativa. Aqueles probleminhas que se repetem que não tem justificativa. Então a gente pergunta, ok, por quem? Por quem eu faço isso? Né? Porque eu já fiz de tudo por mim. Eu faço tudo direitinho. Então não pergunta mais o porquê minha vida não dá certo. Pergunta por quem? Por quem? E olha para essa pessoa com Aonde, amor. aonde está a lealdade, né, Marley? A Marley fala É, muito da lealdade. Onde está a lealdade? você está sendo leal, né? Ah, Verônica, preciso de um intensivão com vocês duas. Ah, meu Deus, lindona. Helena Coisa entrou, boa boa. noite, linda. Então, a gente está nessa aqui agora, nesse momento de perguntar por quem. Hoje a live está uma delícia, porque em torno desse assunto yin e yang surge tanta coisa, né? Porque a nossa vida é o tempo todo equilibrar essas duas energias. Como tem vários olhares e vários aspectos que a gente pode olhar quando a nossa energia oscila, nós temos vários conteúdos que a gente pode trazer aqui através disso, né? O entrar da Helena aqui agora já me trouxe um outro aspecto. Quer ver uma coisa? A Helena trabalha com atividade física, né? É a nossa querida mestra de. Hoje eu faço pilates com ela. A atividade física, ela ativa energias no seu corpo. Então, se você está muito in e você vai para uma atividade física, você vai produzir hormônios da felicidade. Então você sai de lá mais animada, mais revigorada. Por isso que a atividade física tem que ter, né, gente? Tem que ter meditação, corpo, mente e espírito. Nós precisamos trabalhar o nosso corpo para melhorar a nossa energia. Nós precisamos trabalhar a nossa mente para melhorar a nossa energia. E a gente precisa ter uma conexão com algo maior para captar quando a gente não dá conta. Então, o nosso espírito tão elevado, a gente também entra nessa conexão e capta a energia da onde a gente nem sabe que possa vir. Olha quantas fontes de equilíbrio de energia nós temos. Ah lá, a Miriam adora fazer pilates. É isso mesmo, Miriam. Por exemplo, a pessoa que é muito yang, muito yang, às vezes ela precisa queimar. Às vezes ela não aguenta fazer uma coisa muito lenta, ela precisa de um batidão para botar para fora, sei lá, lutar boxe, não sei, botar essa energia para fora para não sair socando o outro na rua, né? E, enfim, equilibrar, eu digo assim, você bota a sua energia yang um pouco para fora, de forma saudável, que não machuque ninguém, que não machuque você. E depois você traz a introspecção através da meditação, através da respiração e equilibra. Tem dia que você está realmente muito ansiosa, às vezes sentar para meditar não dá, vai caminhar. Vai caminhar. Deixa aquilo sair, transpirar esse yang, essa energia que está muito forte, deixa sair um pouco e depois você queimando isso, você volta, senta e se percebe. Então, acho que o tempo inteiro é você ter pausas, como diz assim, anda e para, anda e para. A gente precisa de dar pausas no nosso dia a dia para a gente se perceber. Se a gente está o tempo todo ligado no 220, sabe quando que você vai parar? Quando seu corpo não aguentar. Mas aí você pode parar por uma doença, entendeu? Então, se a gente anda e para, anda e para, anda e para, e não é parar só para dormir, não. Parar para se observar. Se você, antes de dar uma garfada na comida, você respira, sente o cheiro da comida
e você pausa. Se você, antes de dar uma resposta, você respira, e você pausa. Se você, antes de fazer qualquer atividade, ligar teu carro, respira, isso é pausa. Aí você vai perceber se naquele dia você está muito yang ou muito yin. Mas você precisa pausar pouco para se conhecer. E além disso, esse pausar faz uma coisa muito maravilhosa para nós, que nós precisamos ir muito. Estar no tempo presente. Estar no aqui e agora. Essa pausa, essa respirada é tu te centrar em ti mesma. E aí eu trago outro aspecto, Marley. Olha só, nós temos 4 elementos naturais, certo? Dois são yin e 2 são yang. É verdade. Então, a própria natureza está em equilíbrio. Eu não tenho paciência para fazer uma meditação, mas também não tenho tempo para ir lá lutar boxe. Só dando exemplo. É. Pega uma representação de cada elemento, bota na tua cabeceira da tua cama. Quais são os 4 elementos? Lê, fala aí, porque a gente fala assim. Terra, água, ar e fogo. Terra e água, yin, fogo e ar, yang, tá? Uhum. Representações. Uma pedrinha representa a terra. Um vasinho de flor representa a terra. Água. Um copinho d'água. O fogo. Uma vela. O fogo também pode ser representado. Como é que é o nome daquilo? Incenso? Não, incenso é o ar. Ah. O ar pode ser representado por um incenso ou por uma pena. Ah, tá. Uma peninha. Uhum. Ou, vamos supor, tu não tem, não, eu não tenho pedra, não tenho incenso. Eu tenho uma vela em casa. Então tu pega a tua vela e olha para ela. Acende e olha para ela. Tu tem a parafina, é terra, é sólido. Tu tem a parafina derretida, é líquido, é água. Isso, verdade. Tu tem a chama, é fogo. E tu tem a fumaça. O quentinho é ar. É, tá tudo ali. Tá tudo ali. Então pega essa vela e pensa nesses 4 elementos ali. E como esse conjunto funciona. E tá em equilíbrio. Porque se qualquer um desses elementos não estiver em equilíbrio, o outro não. A única coisa que vai ficar vai ser uma vela apagada. É. Se não tiver ar, ela apaga. Se tu mergulhar ela no líquido, ela vai apagar. É. Então, se houver desequilíbrio, ela apaga. Então, perceber esse jogo dentro de uma vela. E no momento em que tu para, olha para ela, percebe isso, seja por segundos. Começa por segundos, depois faz mais um pouquinho. Gente, é que nem a Marley disse, é treino. É estar tentando. A gente vai tentando e tentando a cada dia. E aí, assim, não tem como. Pode falar. Não, continua. E tem as correspondências do nosso ciclo natural. Também. Nós estamos hoje no solstício de verão. Para quem segue as tradições antigas, estamos em Lita, que é o vencer da luz às sombras. Por quê? O dia mais longo do ano e a noite mais curta. A predominância é solar. A predominância é yang. O que vocês agora, se vocês olharem para a rua, agora não, mas no caso nessa época do ano, se vocês olharem para a rua, vocês vão ver flores, frutos. Por quê? Porque a energia está para fora. Ela está emanando da terra, que é yin, que é geradora, para fora.
ela está nos dando vida, ela está yang, por receber essa luz do sol em predominância. Então também é um equilíbrio. Sim, claro, imagina. Você observa que no inverno mesmo a gente se recolhe mais, né? E no verão, A gente quer claro, claro, a gente quer hibernar. sim. Por A quê? pessoa Porque quando o é inverno muito... ele é muito yin. Pois é, e a pessoa que é, por exemplo, eu gosto muito do verão, né? E há pouco tempo eu falava com a Lei, eu já brinquei uma vez também com a Cláudia, que estava aí agora, não sei se ela tá. Eu sou uma yang trabalhada na meditação. Porque a minha natureza é assim, com mais força, com mais determinação. E aí o inverno para mim é sacrificante, porque eu tenho que me recolher e com muito frio, aí no Rio Grande do Sul, inclusive, é muito frio, né? É difícil para mim. Já outras pessoas que são mais introspectivas, é um desafio viver no verão, né? Então, quem é introspectivo, que no frio do sul fica bem, a praia, Verônica gosta. Mas pega uma pessoa muito e muito introspectiva e traz ela aqui para o Rio, para o verão do interior do Rio, aqui em Volta Redonda, a pessoa se sente muito mal, um desconforto muito grande. Então, o tempo todo, observa que nós não temos como viver dia a dia em estado completo de equilíbrio. O tempo todo, a vida, as estações, as situações nos desafiam a equilibrar as nossas energias. Por isso, se nós não tivermos práticas que equilibrem a nossa energia, a gente se perde. A gente se sente extremamente desconfortável por uma situação, por um calor, por alguma coisa. E se não sabe equilibrar, vai gerar uma doença mesmo, sabe? Um desconforto físico. E a pessoa, ao longo do tempo, começa a se dar conta que apenas os remédios é que vão solucionar a vida dela. E aí realmente a pessoa está apagando de si a oportunidade de se conhecer em profundidade. Então, precisamos ter os medicamentos, sim, claro que sim, mas não podemos delegar todas as respostas aos medicamentos. Nós precisamos realmente olhar para nós, para a nossa natureza, em especial as mulheres, essa natureza cíclica, buscar técnicas, métodos que possam equilibrar a nossa energia, seja numa atividade física, seja numa meditação, seja numa prática espiritualista, que você se conheça em profundidade, para você, se for muito yang, não se machucar, e não machucar o outro. Se for muito yin, não se retirar demais e não se excluir da vida. Então, eu acho que isso aí é que não tem o que fazer, é se observar, se cuidar, se amar, para saber como equilibrar essas duas energias. Se autoconhecer. É, é. A gente vai se distanciando tanto, a gente não é ensinado a isso. De novo, né? Eu acho que eu falo isso em toda live. A gente não foi ensinado a olhar para nós mesmos. Na verdade, ninguém, nem homens nem mulheres, foram ensinados a olhar para si. Eles foram ensinados a eu preciso ter, eu preciso ir, eu preciso fazer. Claro, claro, claro. E a própria vida te convida a se distrair. Se você está muito, sei lá, angustiado, né? Arruma sempre alguma coisa para distrair a tua mente, né? Para que você não pare para pensar em você mesmo, né? E essa distração só vai protelar o teu processo evolutivo. Não tem outra, gente. Nós não estamos aqui a passeio, né? A gente está aqui num processo evolutivo. Quem está buscando autoconhecimento é mais provocado a ter reações para justamente se conhecer melhor. A pessoa fala assim, poxa, estou fazendo terapia, estou pior. Não. Está sendo provocado a perceber quais são as suas respostas diante de algumas situações indesejáveis. Então não tem outra, não tem o que fazer. Você pode, enquanto você tiver recursos, inclusive financeiros, você vai ter mais possibilidades de distração da sua mente. Você vai ter mais dinheiro para viajar, mais dinheiro para comer o que quer, dinheiro para comprar o que quiser.
E isso também contribui para que você continue nesse lugar de conforto. E o desconforto é o que vai fazer você buscar ajuda. Então, é, o que eu não dedico, né, não desejo, né, é que precise de adoecer o teu corpo, para que você possa acordar para a tua essência, para a tua natureza, e para o teu autoconhecimento, né? É isso aqui. Exatamente. Exatamente. Precisamos olhar Então, para a nossa dualidade. é, Ó, essa é a cartinha regente, meus essa que nós amores. abrimos. Eu acho que com ela a gente vai encerrando também, que a gente já está aqui uma hora nesse bate-papo gostoso, a hora passa e a gente não percebe, né? E não sei se a Lê quer falar mais alguma coisa, assim, pra gente. Eu acho que eu Como vou ficou ler essa, gostoso. porque nós tiramos a carta dos ciclos no início, Sim, e sim. essa daqui Uhum. é a carta que eu combinei com a Marley, que seria a nossa carta regente Ah, vamos ler no final agora? dessa live. E eu vou ler e a gente vai saindo e Beleza, encerrando. tá bom. Pode ser? Então, lê a cartinha pra nós aí. Então é a carta da dualidade. Não Uhum. fuja dela. Encare-a. Nossa natureza é dual. Não podemos negá-la. Aprenda a fluir com a luz e a sombra que existe em você. Assim gira a roda da vida. Não se apegue a uma coisa ou outra. Apenas tome consciência de cada aspecto seu. Ame a sua sombra e lhe agradeça. É ela quem permite brilhar, quem te permite brilhar. Assim é, assim somos. Ai, Jesus, coisa boa. Sem briga, né, gente? Sem briga. Não tem culpado, não, tá? Não tem culpado, não. Eu sou assim, Carla. Me fez pensar mais sobre minhas atitudes, me deram uma direção. Oh, coisa boa! Ai, fico muito Ai, feliz. a Ai, gente coisa ganha o boa. dia. Eu que agradeço vocês. Então, Gratidão, por favor, meus não amores. lutem. Assim, olha, sabe, até a gente fala que a palavra tem poder, né? Ah, gratidão, que lindo, encantada com esse conhecimento. Sabe essa palavra assim? O que que você está fazendo? Ai, tô lutando, né? Tô lutando, tô lutando. Não estamos lutando, não, gente. Não estamos lutando. Porque enquanto a gente estiver lutando, a gente está na guerra. E guerra é dualidade. E dualidade é exclusão. Porque se eu duelo com alguém, existe um lado que eu não quero o outro. E nós somos equilíbrio. Nós somos equilíbrio entre polaridades. Cláudia, obrigada também. Somos equilíbrio entre o masculino e feminino. Thaisa, linda, também agradeço. Nós somos equilíbrio em tudo. Então, o nosso desafio na vida, em buscar o equilíbrio, é buscar a unicidade. E quando eu digo que tudo está a favor da vida, percebam que aquela pedra no teu sapato não tira não, enquanto você não descobre por que que ela está ali, o que que ela está te ensinando, entende? Não adianta a gente correr das dificuldades, dos sofrimentos e fugir para o Japão para a gente não ter problema. Não adianta. O problema vai te achar onde você estiver. Olhe para ele com coragem, busque a força Yang. Se você não tem, peça ao seu pai. E tem pessoas que não conseguem acessar o Pai físico e acessam o Pai Deus. Mas acessem essa força Yang para que você olhe para as dificuldades com coragem e perceba que ela está a favor da tua vida. Tudo está a favor de mais vida, mesmo as coisas mais difíceis. E é assim que a gente vai equilibrando. E vamos seguindo. E ó, nossa Senhora, muito obrigada Gratidão, por meus tudo. amores. Obrigada por vocês, amores queridos. Amo estar com vocês. Semana que vem a gente vai estar, Lê. Então, né? Vamos!